Quem chega para conversar com a gente agora é a Carla Furtado, ela que é pesquisadora em saúde mental do trabalhador e diretora do Instituto Feliciência. Carla, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Ariane. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil. Obrigada pela sua participação. A gente conversa com a Carla hoje porque nesta sexta-feira, dia 5 de maio, é celebrado o Digital Wellness Day, quer dizer, Dia do Bem-Estar Digital. Carla, do que a gente está falando quando a gente pensa em bem-estar digital? Bom, essa é uma data bastante recente, que ainda não tem imensa repercussão no Brasil. Ela começou há cerca de 4 anos fora do Brasil, a partir do movimento de grandes corporações que estão ligadas aos recursos digitais, como o Apple, o Google, que era exatamente para chamar atenção para o fato da conexão digital, do consumo, a gente chama de consumo de telas, ser muito favorável para inúmeras atividades nossas, profissionais e também de entretenimento, mas também o excesso ser um possível risco para a saúde mental. Então, começou a se falar essa expressão Digital Wellness Day, ou esse bem-estar digital, no nosso bom português, que é como é que a gente faz uso do digital sem que a gente consuma a própria saúde. Então, o grande mote é esse. Então, a gente está falando, por exemplo, quando a gente leva ali para o contexto do trabalho, daquele áudio que chega depois que você sai, que você bate o ponto, ou de uma mensagem que chega no final de semana de folga, daquele e-mail que chega de madrugada, as demandas que não param de chegar pelo seu computador, pelo seu celular, por mais que você esteja de folga ou em casa. A gente pode levar para esse lado também. Pode e precisa. Então, a gente vai ter algumas esferas de atuação diferentes, que uma delas é o quanto eu consumo e como eu consumo. Só que quando a gente fala do trabalho, a grande responsabilidade é da organização. Então, a organização deve estabelecer, a gente vai chamar de protocolos, ou a gente pode falar em normas ou regras, para que as lideranças, por exemplo, a própria instituição, não acione o trabalhador no seu horário de repouso. No exterior, como Portugal, né, que é um país irmão para a gente, já existe lei que proíbe a empresa de acionar o trabalhador no seu horário de repouso. A gente ainda não tem, mas a gente não precisa aguardar uma lei para compreender que toda vez que o trabalhador, na sua hora de repouso, recebe um comunicado, um WhatsApp, qualquer informação, mesmo que diga, não precisa se preocupar, não faça agora, faça na segunda-feira, é impossível que o sistema nervoso não seja afetado. A gente já recebeu o estímulo. E essas comunicações, a gente precisa também ressaltar que normalmente são demandas, né? Não são elogios, apreciações. Normalmente é uma demanda de trabalho. Perfeito. Carla, eu fico me perguntando como que a gente pode fazer, especialmente nesse dia, para a gente chegar ou começar a chegar nesse processo de desconexão digital. Eu comentava essa semana sobre aquela imagem que chegou a circular bastante alguns meses atrás, de como seria o ser humano daqui 3.000, ou melhor dizendo, nos anos 3.000. Não é um ser humano ali com um aspecto mais encurvado, com as mãos em formato de garra ali por conta de tanto mexer no celular. E eu comecei a me notar e a perceber que muitas vezes as minhas mãos também, isso é um relato pessoal que eu trago, dificilmente ficam abertas, né? Como eu imagino que devesse ser. Ela já tem um formato um pouco mais de garra, talvez por conta desse uso excessivo do celular. E às vezes eu penso que talvez a gente não saiba como ou não tenha condições de chegar num processo de desconexão digital. Como que a gente pode fazer para alcançar ou pelo menos começar a engatinhar nisso? Bom, Ariane, a primeira curva de aprendizado que a gente precisa ter é a consciência, né? Saber que sim, a gente está, cada um na sua quantidade de consumo de telas, mas que a gente está consumindo demais essa conexão digital. Os telefones, os smartphones, eles nos dizem quantas horas a gente passa. A gente consegue ver os relatórios que nos mostram. E é lógico que existe um caráter aditivo nisso. É um pouco compulsivo. O próprio desenho das redes sociais, a forma como a gente gira ou passa a tela para cima, todo esse mecanismo ele tem um potencial de causar uma certa adição. Então, o que a gente precisa saber neste momento, acho que é o que uma data como essa busca provocar, lança luz para a consciência. É porque essas horas que a gente está destinando à conexão digital,
a gente não está fazendo outras coisas. Então, existem alguns profissionais de saúde, principalmente direcionados à infância, que vão falar, as crianças estão perdendo a capacidade de admiração e observação do mundo em 3 dimensões. Porque estão enxergando o mundo em 2 dimensões. Uhum. Então, essa é uma consciência que nós precisamos ter. Se a gente conseguir reduzir um pouco a conexão, e aí o que é esse um pouco? Se a gente dormir 8 horas, de 7 a 8, no máximo 9 horas, entre 7 e 9, que é o que a gente preconiza como sendo saudável, 7 a 9 horas de sono. Sem nos conectarmos no meio da madrugada, não olhando para o celular 1 hora antes de dormir. Se você não olhar 1 hora antes de dormir sua boa noite de sono e esperar 1 hora depois que você acordar, você já vai estar passando aí 7, 8, 9, 10 horas sem conexão. Isso já seria extremamente benéfico para a saúde. Mas eu vou trazer mais um ponto. Tá, claro. Uma reflexão super importante. Esse tempo que eu estou conectado digitalmente, eu não estou conectado com as pessoas ao meu redor. Eu não estou verdadeiramente presente nas minhas relações. E o que é que eu perco também no momento em que tanto tempo do meu dia é destinado a essa conexão? Então, a vida que acontece fora das telas. Eu acho que se a gente refletir sobre isso hoje, Ariane, a gente já vai ter feito um primeiro bom trabalho. Excelente reflexão. Essa foi a Carla Furtado, pesquisadora em saúde mental do trabalhador e também diretora do Instituto Feliciência. Carla, muito obrigada mais uma vez. Seja sempre bem-vinda à Nova Brasil FM. Muito obrigada ouvintes também.